Primeiro ponto que nós precisamos entender nesse contexto, quando falamos, então, de planejamento de materiais, é o conceito de material no RP Sigan. Nós temos que entender que material, então, é qualquer item que venha a ter determinado nível de controle, seja físico ou financeiro, ou seja relacionado à produção dentro do RP Sigan. Um item comprado, um item vendido, um item revendido, um item consumido, tudo para o RP Sigan é caracterizado como material. Então, uma matéria-prima, um produto pronto, um item de revenda, um material de manutenção, um material administrativo, um material de higiene e limpeza, tudo é caracterizado no Sigan como material e, como tal, tem que ter estabelecido as suas regras e a sua política de controle de estoque, que pode, inclusive, ser nenhum. Eu posso ter um item que eu desejo não controlar estoque, que eu desejo não planejar, mas que, por questões fiscais, contábeis, precisa ter, no mínimo, um tratamento de codificação dentro do RP. Isso posto, então, nós possuímos, dentro do grande ambiente, então, de manufatura do RP Sigan, um módulo específico para planejar as necessidades de materiais. E aqui também precisa ficar claro nesse momento que este módulo do Sigan, ele é eminentemente conceitual. Nós tratamos aqui o planejamento de necessidades de materiais através de dois conceitos aí mundialmente consagrados, já há várias décadas, tanto na literatura de engenharia, de administração da produção, quanto no ambiente real aí de aplicação nas empresas, independentemente se a empresa é uma indústria, se ela é um comércio, se ela é uma distribuidora, se ela é uma revenda, ou seja, qualquer empresa que possua uma gestão dos seus materiais e que tenha a necessidade de planejar suas aquisições, então, suas compras, seus suprimentos, e planejar a sua produção, pode aplicar os conceitos contidos, então, no módulo de planejamento de materiais do Sigan. Então, a ideia aqui é demonstrar a vocês as regras, os conceitos que estão por trás do módulo de planejamento. A intenção aqui não é discutir conceitos, o conceito está disponível para quem quiser na internet, na literatura de produção, ou seja, a ideia aqui é dizer, colocar para todos quais são os conceitos que nós aplicamos e as possibilidades, então, a partir da aplicação desses conceitos, dessas regras, né, a análise crítica de cada empresa, no sentido de avaliar, então, a potencialidade deste recurso, deste módulo, no seu dia a dia, né, nas suas regras, nos seus conceitos, na administração das suas políticas de estoque e avaliar criticamente a necessidade ou não de aplicação desses conceitos. Então, nós temos este módulo, né, que apoia toda a gestão dos meus materiais, ou seja, quando eu falo de gestão, é algo muito mais amplo do que apenas controlar estoque, ou do que apenas controlar fisicamente as minhas posições de estoque, ou financeiramente as minhas posições de estoque, mas me apoiar, então, na minha política de definição de níveis de estoque ótimos dentro da minha empresa e, principalmente, apoiar no aspecto de fazer as minhas políticas de estoque, né, de fazer o meu estoque girar o maior número de vezes possível, né? Porque nós temos aquela máxima aqui que também se encaixa muito bem nesse conceito, né? Estoque parado é dinheiro parado, né? Estoque nas empresas hoje é onde eu tenho o maior valor financeiro investido. Representa o meu maior ativo, normalmente, na minha empresa, as quantidades, os volumes que eu tenho de estoque parados, então, né, estocados dentro, né, da minha empresa.
como eu disse, independentemente se ela é indústria, se ela é comércio, ou seja, eu movimento materiais, eu controlo estoque, eu posso sim aplicar os conceitos de planejamento. E aqui nós precisamos entender dois conceitos. Quais são as regras, então, e conceitos que o SIGAM utiliza para planejar necessidade de materiais? O primeiro deles é o conceito de MRP1. Então, de novo, né, a intenção aqui não é dar uma aula, né, de conceitos de planejamento, mas deixar claro a todos, né, quais são as regras e modelos que nós aplicamos. O primeiro modelo aplicado dentro do SIGAM é o conceito de MRP1, que nós vamos encontrar ele em qualquer literatura aí de engenharia, de administração da produção, o capítulo específico lá de planejamento de necessidade de materiais com a lógica do MRP1. Sendo bem simples, né? O conceito do MRP1 é planejar as necessidades líquidas que eu tenho de estoque, avaliando, então, uma série, né, de variáveis possíveis nesse contexto. E eu já vou comentar na sequência alguns exemplos, né, práticos desta lógica. Segundo modelo de planejamento de necessidade de materiais que o SIGAM trabalha é o conceito de ponto de reposição. Então, também é um conceito que eu posso aplicar a determinados materiais e tem, obviamente, as suas diferenças entre o conceito de MRP1 e o conceito de ponto de reposição, mas o SIGAM permite, então, que eu trabalhe com o planejamento, como eu disse, de materiais, independentemente de qual material seja, desde um produto acabado até o papel higiênico que eu utilizo na minha empresa, que eu desejo controlar estoque e planejar sua reposição, eu posso trabalhar, então, com esses dois conceitos. O conceito de MRP1, que vai trabalhar, então, com o conceito de necessidade líquida, e o conceito de ponto de reposição, que vai ter suas regras com base num número específico lá, que nós determinamos, então, dentro de algumas regras, dentro da fórmula matemática, né, mundialmente conhecida do ponto de reposição, do momento, então, de ressuprimento de um determinado item, com base, então, em alguns aspectos e algumas características que eu também vou procurar colocar basicamente para vocês. Então, o que nós precisamos entender aqui, ratificando? É um módulo 100% conceitual. Né? O RP-SIGAM não inventou as regras do MRP1, não inventou as regras do ponto de reposição. Nós trouxemos o algoritmo de cada fórmula matemática, que, como eu disse, é mundialmente consagrada, certo? Quando eu falo de ponto de reposição, ou quando eu falo de MRP, o conceito é mundial, não existe um conceito que valha para uma regra X, Y, Z, ou seja, é um conceito de gestão do meu planejamento de necessidades, certo? E nós trouxemos, então, esses dois algoritmos para dentro do nosso módulo de planejamento de materiais. Como eu estou falando de materiais aqui, e como eu coloquei para vocês que não interessa que tipo de material seja, desde um produto acabado, um item de revenda, um material de higiene e limpeza, tudo eu posso decidir planejar ou não. E tudo vai partir, então, da interação do planejamento, das regras de planejamento, com um cadastro meu de cada item que eu tenha no estoque, ou que eu tenha definido na minha empresa. Então, cada item que eu tenha na minha empresa, como eu falei, não interessa como ele é caracterizado, pode ter uma regra de planejamento de necessidades, ou seja, eu quero planejar pelo conceito do MRP1 ou eu quero planejar pelo conceito do ponto de reposição. E aí nós precisamos agora entender, sim, quais são as regras e qual é a lógica do RP-SIGAM para esse conceito. Eu vou pegar um item qualquer meu aqui para nós discutirmos sobre ele. O que é importante nós entendermos no primeiro momento? Em cada item que eu tenho do SIGAM, eu defino se eu quero planejar ou não e como eu quero planejar, certo? Então, nós temos algumas regras aqui que eu posso dizer, olha, Alexandre, o papel higiênico que eu tenho cadastrado, o meu planejamento é nenhum. Não me interessa
planejar necessidades, por exemplo, de compra desse item, certo? Ah, mas um item que eu fabrico, me interessa planejar, sim, a produção, né, as necessidades de produção e compra para a fabricação daquele item, por exemplo, dentro do conceito, por exemplo, de MRP ou ponto de reposição. E aqui nós temos que entender algumas regrinhas no SIGAM. Primeiro, se a minha empresa é uma indústria, a empresa fabrica itens, todos os itens fabricados, certo? E que são fabricados como semi-acabados ou produto acabados, por exemplo, né? E tudo que compõe a fabricação direta do meu item. Então, se eu tenho lá minha receita de bolo, para fabricar o meu bolo, eu preciso de farinha, açúcar, fermento, sal e assim por diante. Todos os itens que compõem a minha engenharia, a estrutura do meu produto e o meu próprio produto, se eu quero planejar as necessidades, eu parametrizo esses itens com um conceito de MRP, certo? Por que isso? Porque aí, como eu falei, é o conceito. O MRP vai olhar para as minhas necessidades de produção e necessidades de compra de maneira líquida. O que eu preciso atender, menos o que eu tenho em estoque, certo? Menos o que eu já tenho previsto para receber, vai me dar uma necessidade líquida. Então, o conceito básico do MRP é planejar do futuro para o passado, trabalhando com o conceito de necessidade líquida, ou como nós falamos no SIGAM, com o conceito de estoque disponível, certo? Então, nós precisamos entender a regra, né? E aqui também, de novo, eu não quero me aprofundar em conceitos teóricos, né? Mas o SIGAM vai trabalhar, basicamente, quando eu parametrizar meu item por MRP, com o conceito de reserva e encomenda. Vendi um item, tenho estoque desse item? Tenho. Esse estoque está disponível? Sim, reserva. Vendi um item, tenho estoque? Pode ser que eu tenha. Está disponível? Não. Pode ser que já está reservado para outros pedidos de outros clientes. O que o sistema vai fazer? Vai sugerir uma encomenda. Se for um item que é fabricado, se eu sou indústria, vai sugerir uma ordem de produção. Se for um item comprado, vai sugerir uma ordem de compra, certo? Então, este é o conceito, reserva e encomenda, ou seja, estoque físico não é sinônimo de estoque disponível. O SIGAM vai olhar quanto eu tenho no físico, mais o que eu tenho para receber, que podem ser ordens de compra ou ordens de produção que já estão em aberto no sistema, menos o que eu preciso atender. O que eu preciso atender são as demandas, o que eu chamo de demanda dentro do SIGAM. Então, sendo bem simplório, o que é uma demanda no sistema? É algo que eu preciso atender. Seja pegando no meu estoque, faturando e entregando, por exemplo, seja pegando componentes do meu estoque, fabricando, produzindo e depois entregando, seja comprando, produzindo e depois entregando e assim por diante. Então, a regra do sistema é para itens que eu produzo, então estou falando agora especificamente para empresas que são indústrias, o item que eu fabrico, seja ele um item acabado ou um semi-acabado, e toda a receita que compõe a fabricação daquele item, peças, conjuntos, subconjuntos, insumos, matérias-primas, se eu trabalhar com o conceito de planejamento de materiais, eu parametrizo estes com o conceito de MRP. Bom, Alexandre, mas qual é que é a diferença, então, do MRP para o ponto de reposição? Conceitualmente, a diferença é apenas uma. O ponto de reposição não olha para as demandas que eu tenho. Não olha, por exemplo, para um item que eu vendi agora e que eu tenho necessidade de atender. O ponto de reposição olha para o número que está estabelecido lá como ponto de reposição. Independentemente de eu ter demanda ou não, de eu ter necessidade ou não daquele item, o ponto de reposição só vai planejar, por exemplo, uma compra quando eu chegar naquele número que está estabelecido lá no cadastro deste item. Então, por isso que eu não uso o conceito de ponto de reposição para a produção, por exemplo, né? Porque se eu estou vendendo itens agora, né? Ou mesmo que eu não seja produção, se eu tenho uma revenda agora, eu compro e revendo itens. Na revenda, eu tenho os pedidos, os orçamentos aprovados dos meus clientes. Se eu colocar aquele item como planejamento por ponto de reposição, o sistema, conceitualmente, não vai avaliar que eu tenho a necessidade agora de atender, né,
que eu tenho agora uma reserva que eu preciso fazer. Pode ser que o meu ponto de reposição esteja numa quantidade X e eu vendi 2X. Se meu item estiver parametrizado como ponto de reposição, ele não vai olhar para essa regra. Então, por isso que nós precisamos aqui, neste momento, deixar bem claro para vocês. Se eu tenho, por exemplo, um ambiente industrial, onde eu fabrico componentes e eu fabrico semi-acabados e acabados, e eu tenho uma receita de bolo, eu tenho no SIGAM, que eu chamo de engenharia, eu parametrizo cada item direto aplicado na engenharia e o próprio item, né, a ser fabricado como MRP. Bom, mas quando é que eu posso usar ponto de reposição? Para itens indiretos, para materiais de higiene e limpeza, para itens de manutenção, lubrificantes, óleos, peças de manutenção, né, peças de reposição. Então, eu posso trabalhar com os meus itens aplicados diretamente, né, no conceito de produção ou revenda com MRP, mas todo o meu controle, toda a minha política, toda a minha gestão de necessidades, se eu quiser aplicar para materiais de higiene e limpeza, para materiais de escritório, para materiais de manutenção, eu posso trabalhar com o conceito do ponto de reposição. E aí, traduzindo agora o meu exemplo anterior, né, do papel higiênico, eu posso controlar estoque físico, requisições de papel higiênico e determinar um ponto de reposição. Quando o meu estoque de papel higiênico, por exemplo, chegar lá em X fardos, eu quero que o módulo de planejamento me sugira, compre mais. Então, normalmente eu aplico ponto de reposição em 100% dos casos para itens comprados. E para itens comprados que não estão aplicados diretamente na minha composição de um produto, um insumo, uma matéria-prima. E eu aplico o conceito de MRP 100% dos casos para itens produzidos, sejam itens acabados ou semi-acabados, e para os materiais que estão aplicados diretamente na minha receita de bolo, na minha fabricação. Então, esta é a lógica diferencial, né, do conceito do MRP para o conceito do ponto de reposição. O ponto de reposição não vai olhar para as demandas que estão surgindo, então é ilógico, né, eu aplicar o conceito de ponto de reposição para um item, por exemplo, que eu vendo, né, porque daí eu não estaria olhando para as demandas que estão surgindo do mercado, dos meus clientes, mas para itens indiretos, né, como eu falei, eu tenho agora um óleo lubrificante que eu uso eventualmente. Eu quero estabelecer um ponto de reposição, ou como alguns falam, um ponto de pedido, e quando o meu estoque chegar naquele número, eu quero que o sistema sugira. Compre mais para repor agora o óleo lubrificante. Compre mais parafusos, compre mais arruelas, compre mais papel A4, compre mais canetas Bic azul, no sentido de poder, então, organizar minha política de estoques e deixar que o módulo de planejamento faça esse trabalho pesado, então, de sugerir para nós o que comprar, que quantidade comprar e para que data comprar, o que produzir, que quantidade produzir e para que data produzir, se eu sou indústria. Então, este é o conceito. Avaliar sempre, no caso do MRP, a necessidade líquida, já olhando para o estoque que está reservado e desconsiderando-o, né? Já olhando para recebimentos futuros que eu posso ter, ordens de compra em aberto, já que eu tenho as suas datas programadas de recebimento, ordens de produção já em aberto, que eu tenho as datas programadas de execução, de finalização daquela produção, e considerando, então, o físico mais o que eu tenho para receber, menos o que eu tenho para atender, igual a estoque disponível. Este é o conceito do SIGAM. Como eu falei, estoque físico não é sinônimo de estoque disponível. Eu posso ter 100 unidades de um item no estoque e eles já estão reservados para N outras demandas. Então, no momento que surgir uma demanda nova, pode ser que eu tenha que produzir mais ou comprar mais. E como eu posso definir esses conceitos? Então, a partir do momento que eu defino num item, né, qual é o tipo de planejamento, eu tenho ferramentas aqui de apoio à gestão da minha política de estoque, que nós chamamos no SIGAM de parâmetros de planejamento. Então, eu tenho uma série de parâmetros no SIGAM que eu posso determinar
regras, posso determinar dados que vão me auxiliar na definição do que comprar ou do que produzir, que quantidade comprar, que quantidade produzir, para que data comprar, para que data produzir. E nós temos aqui, também com base na literatura, os principais parâmetros de planejamento dentro do SIGAM que vão impactar, então, nessas variáveis que eu acabei de colocar. E vejam um exemplo prático aqui. Imaginem que este meu item fosse parametrizado por ponto de reposição. Vejam que meu campo aqui não permite informação. Por quê? Porque isso aqui é uma fórmula matemática. Eu estou dizendo aqui que meu ponto de reposição desse item é 110 unidades. De onde veio essas 110 unidades? Veio de alguns parâmetros que eu coloquei. Eu estou determinando aqui que o meu consumo médio é em torno de 1 unidade por dia. Certo? Sei lá, eu consumo uma caneta BIC por dia, por exemplo, em média. O SIGAM trabalha com o consumo médio aqui com base em 22 dias úteis, tá? Eu estou dizendo que eu quero sempre ter um estoque de segurança, ou como alguns falam, um estoque mínimo de 100 canetas BIC. Sempre quero ter 100 canetas BIC azul no estoque e meu consumo é uma média de 22 por mês, ou 1 por dia. E eu estou dizendo aqui que o meu fornecedor de caneta BIC demora, em média, 10 dias para me entregar a mercadoria, né, a caneta, quando eu comprar. Que aí o SIGAM trabalha com o conceito de tempo de reposição, ou, como alguns falam, lead time. Então, por que o meu ponto de reposição é 110? Porque quando chegar em 110, o planejamento de materiais tem que sugerir, no meu exemplo aqui, por exemplo, se fosse uma caneta, né, compre mais caneta BIC. Porque se eu consumo um por dia, uma caneta por dia, e demora 10 dias para chegar, em 10 dias quantas canetas eu vou consumir? 10. Quanto vai ficar meu estoque? 100. E a partir daí é o número mágico, então, aqui que tem que disparar. Então, vejam que o ponto de reposição é uma fórmula matemática, certo? É o meu estoque de segurança, né, mais a minha demanda média mês aqui, né, no caso, considerando o meu tempo de reposição. Então, eu pego isso aqui, divido por 22, me dá 1. 1 vezes 10 dias, que demora para chegar, meu consumo vai ser 10. 10 mais 100, meu ponto de reposição é 110. Então, isso aqui é uma fórmula matemática, como eu disse, é um algoritmo, né, que é mundialmente conhecido aí. Neste caso, quando eu vou ter que comprar mais canetas? Quando o meu estoque físico chegar em 110 unidades, certo? Agora, eu não quero ter estoque de segurança, Alexandre. Eu vou ali no botequim da esquina e consigo comprar caneta, mas eu quero planejar a compra. Se eu colocar aqui que eu quero ter um estoque 0, por exemplo, olha o que vai acontecer com o meu ponto de reposição. Ficou 10 unidades. Por quê? Eu tenho que comprar quando chegar em 10, porque eu consumo 1 por dia. No 10º dia, meu estoque vai estar zerado e vai estar chegando a mercadoria. Certo? Alexandre, minha demanda média aumentou agora. Ao invés de consumir uma caneta por dia, eu estou consumindo 3 por dia. Bom, então, eu vou aumentar isso aqui para 3 canetas por dia. 66 unidades. Vejam que o meu ponto de reposição agora ficou em 30. Certo? Consumo 3 por dia, vezes 10, 30. Está aqui o meu ponto de reposição. Então, primeira lógica, como eu falei para vocês, né? Eu aplico esse conceito de ponto de reposição aqui, com base nessas regrinhas que eu posso ou não ter. Eu arrumei um outro fornecedor agora que ele me entrega em 5 dias. Eu venho aqui, mudo o tempo de reposição, e agora o meu ponto de reposição ficou em 15. Certo? Então, esses parâmetros eu defino em cada item. No exemplo que eu estou dando aqui, se eu parametrizo por ponto de reposição, mas valem também se esse item é parametrizado para ser planejado por MRP. Eu quero, Alexandre, por exemplo, ter um estoque de segurança desse item de 1.000 unidades. Eu determino aqui. Neste caso, se meu item está parametrizado para MRP, este número aqui faz sentido? Não. Esse número aqui, para mim, não vale nada. Por quê? Eu não olho para a demanda média mês que eu arbitrei aqui.
Eu olho para quê? Para as demandas que estão vindo, então, lá dos pedidos dos meus clientes ou da minha política de estoque de segurança. Então, neste caso, se eu não tiver nenhuma demanda e eu não tenho estoque, mas eu determinei que eu quero ter 1.000 unidades de estoque de segurança, quando eu executar no sistema o cálculo de necessidades, o sistema vai sugerir: produza mais ou compre mais, conforme o tipo da ordem que eu tenho aqui, ó, se é um item comprado ou produzido, né? Para atender o estoque de segurança. Aqui a gente gosta de brincar, mas qual é a lógica do estoque de segurança? Fechei as portas da minha empresa, atendi todas as demandas que eu tinha, o que tem que sobrar no meu estoque é isso aqui. Ou seja, o estoque de segurança. Ah, mas eu não posso usar o estoque de segurança, então? Eu posso vir consumindo isso, mas o sistema já vai estar me alertando. Olha, tem que comprar mais ou tem que produzir mais. Então, são parâmetros aqui que eu posso ter que vão apoiar a minha política de estoques. Como eu falei, se eu tenho um consumo médio daqui a pouco de uma caneta por dia, e eu tenho um fornecedor que me demora 10 dias para entregar a caneta, por exemplo, para que eu vou ter um estoque de segurança aqui de 1.000, que vai me representar lá 2 anos de estoque médio? Este número aqui tem que estar em consonância com a minha demanda média e com o meu tempo de reposição. Se eu planejo, por exemplo, por ponto de reposição, né? Agora, este número aqui também é levado em consideração quando eu estou planejando um material por MRP, porque ele vai considerar as demandas que eu tenho, mais o estoque de segurança para me dizer quanto comprar ou quanto produzir. Além disso, para determinar, para me apoiar a minha política de gestão de estoques, eu tenho alguns outros parâmetros no SIGAM. Por exemplo, muito utilizado, lote mínimo. Não adianta eu querer comprar um parafuso do Alexandre se ele me vende uma embalagem com, no mínimo, 1.000 unidades. Então, eu posso determinar aqui no item qual é o lote mínimo do meu fornecedor. Ou, se eu sou produção, se esse item é uma peça, é um item produzido, qual é o meu lote econômico de fabricação? Ah, eu tenho que fabricar de 50 em 50 peças, porque daí eu tenho agora um conceito de lote econômico, onde eu estou aproveitando melhor os meus recursos e assim por diante. Também, qual é o conceito de lote econômico? Está lá na literatura, né? Não é uma regra que eu faço o cálculo no SIGAM, mas eu posso informar aqui o meu lote mínimo de compra ou meu lote econômico de fabricação. E, além disso, atrelado ao mínimo, eu posso vincular o múltiplo. E aqui também é importante, né? O múltiplo tem que ser múltiplo do mínimo. Se eu quiser vir aqui colocar 300 peças, por exemplo, 300 não é múltiplo de 1.000, né? Mas se eu quiser vir aqui colocar 500, por exemplo, 500 vai ser múltiplo de 1.000, certo? Então, eu poderia determinar aqui, legal, o Alexandre me vende no mínimo uma embalagem com 1.000 unidades, mas é sempre 1.000. Então, se eu tiver uma necessidade calculada pelo planejamento de 999 unidades de compra desse item, quanto vai ser a ordem de compra? 1.000 unidades, porque é o lote mínimo. Agora, se eu tiver uma necessidade calculada pelo planejamento de 1.001 unidades, quanto o sistema vai mandar comprar ou produzir? 2.000, porque eu tenho um lote múltiplo de 1.000. Então, eu tenho que produzir ou comprar de 1.000 em 1.000, ou 1.000, ou 2.000, ou 3.000, ou 4.000, e assim por diante. Então, são parâmetros que podem me ajudar no meu dia a dia também, a determinar as regras e a política do que eu quero ter. E aqui, cada caso é um caso, porque eu estou parametrizando este item aqui. Cada item pode ter a sua regra. E para quem já conhece também, né, sabe que o SIGAM é multi-empresa. Eu posso, por exemplo, ter uma matriz, uma filial, um centro de distribuição, e cada empresa, pelo fato, né, do SIGAM ter aqui, ó, o conceito de unidade de negócio, eu posso parametrizar regras distintas. Sei lá, na minha fábrica 1, na minha filial 1, eu quero ter um estoque de segurança, na minha fábrica 2, lá na minha unidade 2, eu quero ter outro estoque de segurança do mesmo item. Então, eu posso determinar parâmetros variando por unidade de negócio. Então, eu tenho parâmetros que vão impactar na quantidade que eu pretendo ter em estoque, pretendo gerir, e eu posso ter parâmetros que vão impactar em datas. Quando eu devo comprar? Quando eu devo produzir?
E aí eu comentei já rapidamente aqui um parâmetro que é o tempo de reposição, ou como alguns chamam, né, lead time. Eu posso determinar qual é o meu lead time médio de fornecimento, qual é o meu lead time médio de produção. Entendam, né? E aqui ninguém é defensor ou detrator, né, do modelo, né, do conceito de ponto de reposição ou MRP. A gente sabe que no mundo real existem muitos casos que não há possibilidade de aplicar esses conceitos, né, porque ele tem as suas limitações. Então, eu como, né, evangelista de produção, vamos dizer assim, né, de toda a questão de manufatura, de todo o conceito de engenharia de produção, sei, pela minha experiência, que não são todos os modelos de negócio onde eu posso aplicar o conceito de planejamento, seja por MRP ou ponto de reposição. Por quê? Porque ele vai ter seus limites, ele tem suas regras, ele tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E isso cada empresa que pretende ou já trabalha com esses conceitos tem que fazer a sua análise crítica, tá? Neste caso aqui, quando eu determinei um tempo de 5 dias, por exemplo, de lead time, e eu tenho uma necessidade agora de compra para o dia 1º de maio, o que o sistema vai fazer? Fazendo uma continha simples de padeiro, vai aplicar do dia 1º de maio para trás, quando eu devo enviar a ordem para o meu fornecedor, 5 dias antes. E aqui o conceito é trabalhar com dias úteis, tá? Ou seja, eu posso criar calendários, desprezando aqui, né, os finais de semana, feriados, por exemplo, e aqui o sistema vai avaliar isso aqui com base em dias úteis do calendário. Então, qual é o conceito de um planejamento? Qual é o conceito do MRP? Planejar do futuro para o passado, certo? Esta é a regra. Então, se eu vendi algo para o meu cliente para o dia 20/5, e eu tenho 5 dias de tempo de reposição, e eu vou precisar fabricar, por exemplo, aquele item, ou se for um item revendido, né, eu vou precisar comprar aquele item, o SIGAM vai, em linhas gerais, jogar, bom, a tua data de início da ordem é dia 15/5, para que no dia 20 eu consiga, então, entregar aquela demanda, certo? Eu também tenho alguns outros parâmetros aqui importantes, a intenção não é discutir todos, mas agrupamento de demandas, por exemplo, eu tenho materiais que giram frequentemente na minha empresa, sei lá, eu compro um determinado tecido ou uma determinada chapa de aço, que eu tenho compras praticamente diárias, e eu não faço compras diárias. Eu não compro 200 quilos hoje, 100 amanhã, 125 depois de amanhã. Então, eu posso agrupar as minhas necessidades, sejam de compra, sejam de fabricação, em dias. E eu poderia vir aqui, eu quero agrupar semanalmente, eu venho aqui e coloco 5 dias. Então, o que o sistema vai fazer? O que o ERP SIGAM vai fazer? Vai olhar a primeira data que eu tenho necessidade, mais 5 dias para frente, e vai agrupar tudo numa compra só ou numa produção só, para a data mais crítica, que é a primeira que eu tenho necessidade, né? Então, isso me apoia também, me auxilia em fazer compras, né? Não tão programadas assim. Eu poderia comprar do meu fornecedor ou produzir 50 hoje, 50 amanhã, 50 depois de amanhã, sem problema algum. Mas eu quero fazer uma compra agora e receber toda a minha compra semanal, toda a minha compra quinzenal, por exemplo, numa demanda só, numa ordem só de compra, por exemplo. Então, eu posso trabalhar agrupando as necessidades aqui, sejam de compra, sejam de produção, certo? Então, o SIGAM tem uma série de parâmetros aqui que podem me auxiliar na gestão física, né, dos meus estoques e, inclusive, né, ao fim e ao cabo, na gestão financeira. Pode ser que eu não queira comprar semanalmente ou quinzenalmente, porque isso aqui pode carregar daqui a pouco o meu fluxo de caixa. Então, não, Alexandre, eu quero comprar diariamente, se for o caso. Eu quero enviar uma ordem de compra para o meu fornecedor, onde ele vai ter que fazer entregas programadas, por exemplo. E isso vai distribuir melhor o meu fluxo de caixa. Eu vou pagar realmente, efetivamente, o que eu comprei hoje, o que eu comprei amanhã, ou seja, então, é uma série de variáveis, é uma série de parâmetros, né, que podem impactar, se bem ou mal parametrizados, inclusive no meu fluxo de caixa, né? Vou comprar agora uma compra mensal, sendo que eu poderia comprar daqui a pouco semanalmente, ou, claro,
Daqui a pouco eu estou fazendo uma compra de maior quantidade e estou conseguindo condições melhores, né? De pagamento, condições melhores no preço unitário daquele item. Aí são critérios à parte. Mas aqui eu quero que vocês entendam que esses parâmetros aqui podem me ajudar no sentido de definir realmente o que comprar ou o que produzir e para que data comprar e para que data produzir, com base nesses conceitos. Então, a regra é eu definir que tipo de planejamento eu quero ter no material, nenhum por MRP, por ponto de reposição, dentro dos critérios que eu falei agora há pouco para vocês, né? E eu posso definir aqui em cada item, se eu quiser, parâmetros que podem me apoiar. Tem necessidade de ter estoque de segurança de um item, como eu falei anteriormente, que é só ir até ali no botequim da esquina e comprar? Claro que não. Ah, mas vai que o botequim pegue fogo, né? Então eu quero ter alguma quantidade aqui que realmente me assegure alguma coisa. Ok? Agora, eu tenho um material importado, que tem um lead time lá, um tempo de reposição grande, né? Entre comprar, receber, nacionalizar a mercadoria, ela está disponível para uso, por exemplo. Bom, aqui justifica, daqui a pouco eu ter algum estoque de segurança que, se eu tiver, então, né, uma quebra lá no meu, na minha reposição, né, esse estoque de segurança, por algum tempo, me auxilie, né, a não parar, por exemplo, né, as minhas atividades. Então, são critérios que cada empresa define e eu defino isso em cada item, se eu quiser. Tá? A partir de então, mostrando o conceito para vocês, né? Eu vou acessar o estoque deste item. Eu estou comprando, produzindo, vendendo, consumindo, doando, fazendo o que eu quiser com os meus itens, certo? E a partir dessas movimentações, eu vou estar atualizando, então, as quantidades que eu tenho em estoque. E como eu falei para vocês, desse meu item aqui, eu tenho 9.000 unidades no estoque. Estas 9.000 pode ser que não estejam disponíveis. Ou pode ser que estejam totalmente disponíveis. Ou pode ser que estejam parcialmente disponíveis. Por quê? Por causa do conceito que eu comentei com vocês antes, né? Se eu trabalho com reserva e encomenda, num item, por exemplo, parametrizado por MRP, não basta eu olhar para a quantidade física, eu tenho que olhar para a quantidade disponível. E aí o Cigan vai trabalhar, então, aqui a tradução do conceito do MRP. O que eu tenho no estoque físico, mais o que eu tenho para receber, ordens de produção ou ordens de compra que estão em aberto no meu sistema, e mais o que eu preciso atender. Demandas dos meus clientes, ou se for um item comprado, a demanda é uma ordem de produção, e aquela ordem de produção pode ser a demanda de um pedido de um cliente. Então, a lógica é analisar, como eu falei, do futuro para o passado e analisar o que eu tenho no físico, mais o que eu tenho para receber, menos o que eu tenho para atender. E se eu analisar isso dia a dia ou mês a mês, por exemplo, eu tenho 3 níveis de análise aqui no material, mês a mês, dentro do mês o sistema faz uma quebra interna, semana a semana, e dentro de cada semana exatamente o dia que eu vou precisar, o que eu vou receber, e assim por diante. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, neste dia, eu tenho um estoque inicial, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? De 43 mil. Eu tenho uma ordem de 2 mil para receber, não interessa se é compra ou produção. Quanto é que vai ficar o estoque ao final daquele dia? 45 mil. Quanto vai ficar? É o estoque projetado. Ficará em 45 mil se esta ordem realmente eu receber a mercadoria nesse dia ou se eu produzir o item nesse dia. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se eu olhar um mês inteiro, vejam que eu tenho coisas do passado aqui, né? Se eu olhar coisas do passado, o estoque final de um período, que é o projetado de um período, corresponde ao estoque inicial de um período seguinte. Então, às vezes as pessoas confundem. Ah, mas espera aí, Alexandre, tu mostrou que tem 9 mil no estoque. Por que aqui está mostrando que tu tem 45? Por quê? Porque eu venho recebendo informações dos períodos anteriores que deveriam ter acontecido. No meu caso, não aconteceu, né? Então, eu parto desse primeiro período. Eu tenho 9 mil em estoque.
Tem alguma demanda para atender? Não tem. Opa, mas tem 5 mil para receber. Quanto vai ficar no final do período? 14 mil. 14 mil agora veio para o período seguinte. Tem alguma demanda para receber, para atender? Não tem, mas tem mais 14 mil que eu comprei e eu mandei produzir. Quanto vai ficar ao final do período? 28. E assim ele vai indo. Até eu chegar, por exemplo, neste meu exemplo aqui, neste caso, onde eu começo com 45 mil, não tenho nenhuma ordem, seja de compra ou produção, mas tenho 27 mil para atender. Quanto vai ficar meu estoque? 17 mil. Quando eu preciso atender esses 27 mil? Eu preciso atender 5.040 nesta semana, especificamente neste dia aqui, e eu preciso atender mais 22.704 nesta semana, especificamente 6 mil no dia 8, 10.032 no dia 9 e 6.672 no dia 10. Então, aqui fica caracterizado, aqui fica claro o conceito do MRP. Planejar do futuro para o passado, certo? E, a partir daí, sugerir e encomendar a quantidade necessária para a data prevista, certo? Ou reservar o estoque disponível se eu já tenho ou não. E em cada item, quando eu estou avaliando esta disponibilidade no estoque, eu posso ver, se eu clicar no botão ordens, né? Veja, não tenho ordens para este período aqui. E se eu clicar em demandas, porque ó, estão zeradas, e se eu clicar em demandas, eu consigo ver exatamente o que eu preciso atender. E, no meu caso, para quem. E aí nós precisamos entender basicamente aqui os conceitos. Quando eu tenho um pedido de um cliente, o sistema gera uma demanda de tipo DCP, demanda da carteira de pedido. Se for um item vendido, este é o conceito, demanda da carteira de pedido. Se for um item necessário, por exemplo, um insumo, um semi-acabado, vai ser uma demanda planejada. Demanda dependente. Dependente de quem? Da venda, né? Então, não adianta eu comprar e revender um item se eu não tenho demanda para ele. Não adianta eu produzir um item se eu não tenho demanda para ele. Então, o meu item, quando surge a necessidade, é uma demanda da carteira de pedido. Tudo que eu preciso para ele, seja para fabricar, seja uma embalagem, vão ser demandas dependentes. Ou seja, eu só vou ter necessidade da embalagem quando eu vender um item. Eu só vou ter necessidade de um parafuso na minha produção quando eu tiver a demanda do item que vai me requisitar aquele parafuso. E assim por diante. Então, eu consigo, dentro do SIGAM, trabalhar com todos os conceitos aqui de ordens de produção, OP ou OC, se for um material comprado, e o status dela. O planejamento de materiais, isso é muito importante que vocês entendam aqui, vai sempre sugerir para vocês o que comprar, que quantidade comprar e para que data comprar, o que produzir, que quantidade produzir e para que data produzir, com o conceito de planejada. Uma ordem de compra planejada, uma ordem de produção planejada, o SEMA. Ou seja, o sistema apenas sugere: compre tal item, tal quantidade para tal data, produza tal item para tal quantidade para tal data, certo? Sempre o conceito é planejada. E aí, a partir do módulo de planejamento de materiais, avaliando todo esse conceito que nós comentamos até agora, no módulo de planejamento, eu tenho aqui a rotina de necessidades de materiais, onde ele vai fazer o cálculo, vai avaliar todas as ordens que eu tenho em aberto de compra em produção, todas as demandas que eu tenho em aberto de pedidos lá de clientes, ou política de estoque de segurança, todo o meu estoque, né, físico e já reservado ou não, e vai me sugerir isso que eu acabei de falar. Compre e produza, que quantidade compre, que quantidade produza, para que data compre, para que data. Aqui a gente gosta de brincar. É a rotina, né, mais sem graça dentro do sistema. Eu posso configurá-la, por exemplo, para ela ser executada em algum horário específico. Sei lá, eu quero que todo dia, né, às 23 horas, essa rotina seja executada no SIGAM. E aí, no dia seguinte, eu chego e eu tenho a lista de ordens de compra e produção que foram planejadas pelo planejamento.
planejamento de necessidades de materiais. Por isso que o nome é esse, né? O sistema vai planejar, mas ele não vai automaticamente enviar uma ordem de compra para um fornecedor, automaticamente disponibilizar uma ordem de produção lá para a fábrica. Não, ele vai sugerir com base em todas essas regras que eu falei. O que eu tenho para atender, o que eu tenho de estoque, o que eu já tenho de ordem em aberto e como é que está essa situação toda. E o que eu tenho de parâmetros de planejamento. Por isso, essas variáveis são importantíssimas de serem tratadas, de serem geridas diariamente. Meu cliente agora tem um pedido de um determinado item para o dia 1º de maio. Ele pediu agora para postergar aquela data. Eu não vou ter dinheiro para te pagar, Alexandre, então eu gostaria que tu jogasse esse pedido lá para o dia 30 de maio. Se eu não fizer nada nesse pedido, o sistema vai continuar sugerindo, produza ou venda, né? Ou compre algo para o dia 1º de maio. Se eu for lá no pedido agora e alterar a data dele, por exemplo, na próxima rodada do cálculo, o sistema já vai identificar isso. Opa, não preciso mais produzir para o dia 1º, só para o dia 30. Tudo que eu precisaria comprar para atender aquela demanda, não preciso mais comprar. Pode ser só para o dia 30. Tudo que eu já tinha reservado de estoque para o dia 1º, não preciso mais reservar. Posso reservar somente lá para o dia 30. Então, essa é a regra. Esse é o conceito. Qualquer ordem planejada que o sistema gerou entre um cálculo e outro, vai ser apagada automaticamente e vai ser regerada. Por que isso? Eu rodei o cálculo de necessidades às 7 da manhã hoje. Se eu rodar às 7h10, por exemplo, a minha fotografia já pode ser outra. Claro que eu não vou ficar de 10 em 10 minutos executando um cálculo, né, no Cigan. Mas, cada vez que eu executo a rotina, é a fotografia daquele momento. Então, se eu rodar agora e rodar à noite, pode ser que eu tenha ordens planejadas agora que eu tenha que apagar e ela tenha que ser recriada. Por quê? Porque mudou a quantidade, mudou a data e assim por diante. Daqui a pouco eu tenho agora uma necessidade de um insumo para atender um pedido do Alexandre. Agora entrou um outro pedido de um outro cliente para a mesma data, que também tem a necessidade daquele insumo. O que vai acontecer? Esta ordem planejada some e o sistema cria uma nova, aglutinando todas as necessidades que são iguais para a mesma data. Então, se eu tiver agora uma matéria-prima que ela é comum para todos os meus produtos, e eu vendi vários produtos diferentes para vários clientes e que têm em comum a mesma data programada, o planejamento vai sugerir o quê? Uma ordem única. Compre tal item com tal quantidade para tal data ou produza tal item com tal quantidade para tal data. Aglutinando tudo que for igual, mesmo código de material, para a mesma data programada. Aí, como eu falei anteriormente, e ratificando agora também, é o conceito de gestão. A gente brinca aqui, né? Por que o nome é ordem de compra? Por que o nome é ordem de produção? Porque eu estou ordenando. Baixe a cabeça aí e compre aquele item naquela quantidade. Baixe a cabeça e compre e produza aquele item naquela quantidade. Então, o conceito do MRP, por exemplo, é produzir itens e não produzir clientes. Não produzir pedidos de clientes, certo? Por quê? Tudo que é igual, mesmo código, e que tem a mesma data, vai estar aglutinado numa sugestão apenas de ordem. Então, quando eu estou produzindo um item. Não interessa para quem. Quando é que eu tenho que saber que 10 unidades daquele item é para o pedido 1, 20 unidades é para o pedido 2 e 70 unidades é para o pedido 3? Na hora que eu for expedir aquele item, certo? Com as suas quantidades, atendendo os seus pedidos. Mas na hora de produzir, qual é o conceito do MRP? Aglutinar tudo que é igual para a mesma data. Preciso comprar 1.000 quilos de uma chapa determinada de aço. Pode ser que aqueles 1.000 quilos sejam para atender várias demandas de vários clientes, de vários itens que eu tenho que fabricar, por exemplo, ou que eu revenda vários pedidos de vários clientes. Então, este é o conceito. E não foi a empresa Cigan que determinou o conceito. Isso está escrito lá no algoritmo, né, do MRP, certo? Mas, o que nós precisamos entender? A partir desses conceitos,
dessas regras e do cálculo ter me sugerido, né, através de uma ordem planejada de compra ou de produção, o que eu devo fazer, sempre há a necessidade da atuação, então, do planejador de compras e do planejador de produção em avaliar o que o cálculo de necessidade sugeriu e transformar aquele planejamento em algo efetivo. Ou seja, no módulo de planejamento, a partir do cálculo, há a necessidade de se liberar as ordens, ou de compra, ou de produção, ou, se for o caso, ambas. Então, aqui eu divido os caminhos, né? A área de compras, a área de suprimentos vai avaliar o que o planejamento gerou de compra, a minha área lá de PCP, por exemplo, de produção, vai avaliar o que o sistema sugeriu de ordens de produção, certo? E se eu quiser avaliar tudo, eu tenho a possibilidade de avaliar aqui, então, ambas as ordens. E eu tenho daí dentro do SIGAM a possibilidade de trabalhar a liberação de ordens de compra e de produção por uma série de critérios. Por um item específico, por um período programado, eu quero ver tudo que o sistema gerou de compra para a semana que vem, eu poderia filtrar aqui, tudo que ele gerou de produção para a semana que vem. Quero agora, por exemplo, se eu tenho um material específico já que eu compro de um fornecedor, quero ver todas as ordens que o sistema gerou para aquele fornecedor. Tenho alguns critérios de quebra, quero ver tudo que eu tenho que iniciar na produção na segunda-feira, por exemplo. Quero ver tudo que eu tenho que iniciar na produção na terça, por exemplo. Então, eu tenho uma série de parâmetros que daí aqui é o diferencial, é a regra de negócio de cada empresa. Como é que eu libero a minha produção, como é que eu libero a minha compra e assim por diante. Então, nós temos a possibilidade de estabelecer diversos critérios nesse sentido. De uma maneira bem geral, eu quero avaliar tudo que eu tenho no sistema, independentemente de data, independentemente de ordem, se é produção ou se é compra. Então, aqui eu tenho detalhes que eu posso trabalhar nesse sentido, né, do conceito dentro do SIGAM. O que comprar, que quantidade comprar e para que data comprar, com base no que o sistema gerou, certo? E aí, o que nós precisamos entender aqui? Os conceitos aplicados. Então, eu tenho ordens de produção, eu tenho ordens de compra. Essas datas vieram das minhas necessidades. Por exemplo, eu preciso comprar este tubo. E eu preciso comprar ele nesta data de início para receber nesta data. De onde veio essa diferença, né, de data de início e de data programada? A data programada veio da necessidade que eu tenho. No dia 16/12, eu preciso ter esse tubo em casa. Mas, para eu ter ele em casa no dia 16/12, eu devo comprá-lo no dia 1º/11. Veio de onde? De um parâmetro chamado tempo de reposição, né? Ou lead time que eu tenho informado lá. E de onde veio essa quantidade? Veio de tudo que o cálculo identificou que eu preciso atender, necessidade líquida, mais, daqui a pouco, o meu estoque de segurança, né? Então, o resultado final, se esse meu item tiver um estoque de segurança de 100, por exemplo, é eu ter no mínimo 100 no estoque, certo? E, a partir deste conceito, nós vamos ter tudo que o sistema está mandando comprar ou produzir, certo? Não interessa se é uma ordem de compra, se é uma ordem de produção. E como eu falei para vocês, o critério de análise, né? Aqui, no meu ambiente, né, de simulação, eu estou exibindo tudo. E o que eu queria deixar claro para vocês, ó, claro que isso aqui é um exemplo extremo, né? Um argumento que deve ser avaliado no conceito do MRP, planejar do futuro para o passado, certo? Então, isso é uma regra que, na minha concepção lá, tanto acadêmica, né, quanto profissional, pode ser bom, como pode ser ruim. Por que eu tenho coisas para comprar aqui há 2, 3, 4, ou produzir há 2, 3, 4, 5 meses atrás, certo? Por que isso, né? Porque eu estou planejando do futuro para o passado. Vamos imaginar um exemplo. Eu tenho um item agora que eu vendi para entrega
no dia 30 de maio, certo? E este meu item tem, por exemplo, ele é um item de revenda, e eu não tenho estoque disponível no momento que eu vendi. Ah, legal, mas eu vendi para 30 de maio. Só que se meu item tem um tempo de reposição lá de 40 dias, por exemplo, o que vai acontecer? O sistema vai identificar que eu não tenho estoque disponível e vai sugerir para vocês, comprem aquele item. Para que data? 40 dias úteis, né? Eu vou fazer de novo cálculo de padeiro aqui, mas 40 dias úteis antes do dia 30 de maio. Se eu fizer uma conta simples, sem considerar, né, o que é útil ou não, quando ele vai me sugerir a data de início da compra? Dia 21 do 4. Então, de dia 21 ali até o dia 30, eu tenho 10 dias, mais 30 dias no mês de maio. 21 de abril. Legal, Alexandre. Eu tenho que comprar no dia 21 de abril aquele item. Que dia é hoje? 27 de abril. Opa, tem coisa errada aí, ó. Eu vou ligar para o suporte da Cigam porque o cálculo de necessidade está errado. Está mandando eu comprar algo no passado? Não, está errado. Né? Eu apliquei simplesmente a regra do MRP, planejando do futuro para o passado. Neste caso, eu vendi algo que eu não tenho estoque disponível e que o meu lead time, o meu tempo de reposição, é maior do que eu consigo, né, atender a demanda, então, naquela data. E aí o Siga vai estar mostrando aqui. Qual é a data programada da ordem? Ah, é dia 30 do 5. Qual é a data de início daquela ordem? 21 do 4. E o comprador ou a produção olha para isso e vê, opa, tem algo errado aí. Não está nada errado. O sistema planejou do futuro para o passado. Então, essa é uma restrição que eu agora, por experiência própria, né, coloco, que é algo que pode impactar negativamente na minha regra. Alexandre, tem solução para isso? Não tem solução para isso. A regra do MRP1 é essa: planejar do futuro para o passado, considerando os parâmetros. Ah, mas espera aí, alguém parametrizou errado. Bom, daí é outra história. Não era com 40 dias, é 4 dias, ok? Agora, se eu demoro 40 dias para entregar um item, né? E eu estou vendendo num lead time menor de 40 dias, onde é que está o erro, né? Está lá na origem. O que eu posso fazer para amenizar o problema, não resolver o problema? Bom, eu posso determinar, eu vou usar meu estoque de segurança. Bom, mas meu estoque de segurança, ok, pode ser que não seja suficiente para atender aquela demanda ou aquele pedido. Perfeito? Por isso que eu falei, não é uma solução, é algo que talvez possa amenizar. Eu vou fisicamente usar meu estoque de segurança, por exemplo, né? Mas agora eu estou descoberto, né? Estou com minha política de estoque descoberta e só vou demorar 40 dias para receber e tenho que rezar que daqui a pouco não surja uma outra demanda, né? Então, entendam a complexidade, entendam as regras, né? Quem não conhece os conceitos, a sugestão sempre é se aprofunde, né, na literatura e vai entender as regras, os conceitos do MRP, do ponto de reposição, mas não é uma ferramenta infalível. Ser bem aplicada e integrada com toda uma lógica, desde a minha etapa comercial, né? Vender realmente o que eu tenho condição de entregar naquela data, né? Ou seja, a minha política comercial muito alinhada com a minha política de planejamento, né? Seja de produção, seja de reposição, certo? De suprimentos, né? Isso muito bem alinhado, a ferramenta em si, o modelo, né, de algoritmo pode me apoiar muito, né? Ou pode daqui a pouco complicar muito a minha vida. Então, normalmente o que acontece, né? Quando a gente começa a implementar esses conceitos aqui, a maioria das vezes, tá? E eu não vou afirmar, né, 100% dos casos, mas a maioria das vezes o pessoal não está preparado conceitualmente, né, dentro da regra do planejamento. E aí começa a discutir esse tipo de coisa. Por que eu tenho itens para comprar no passado, para produzir no passado, certo? Esse é o conceito do Cigam, então. Então, eu tenho que ter muito cuidado nesse conceito, né, do planejamento de materiais do futuro para o passado. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, um filtro qualquer, vou pegar um item meu,
só para mostrar rapidamente para vocês, que é o item que eu estava posicionado antes. Vou fazer um filtro, né? Só pelo meu item. Ó. Vejam, não tenho nada deste item para comprar ou para produzir. Por quê? Porque, como eu mostrei para vocês antes, né? Eu tinha estoque disponível. Alexandre, mas é um estoque que não existe, porque são coisas do passado. Por exemplo, eu tinha uma compra de um fornecedor que ele me mandou apenas a metade. E eu deixei aquela ordem de compra em aberto, mas ele não vai me mandar o restante, porque ele não tem condição de atender por algum motivo. O sistema vai estar olhando. Aproveite aquela quantidade que existe lá, seja ela de 2020, 2019 ou de 1940. Estando em aberto, o sistema vai aproveitar. Eu tenho um pedido, Alexandre, que meu cliente cancelou agora a compra. E eu não fui lá e cancelei o pedido. O que o sistema vai estar fazendo? Sempre sugerindo, produza algo ou compre algo para atender aquele pedido. Meu cliente pediu uma reprogramação de data, eu não fui lá e alterei a data, ele pediu para alterar para o futuro. O sistema vai estar avaliando a data original e sempre sugerindo, produza para aquela data ou compre para aquela data. Este é o cuidado que eu tenho que ter, a acuracidade das informações. Meu estoque tem que estar com um nível ótimo de acuracidade lá, as demandas que eu tenho para atender, os pedidos dos meus clientes, por exemplo, e as ordens de produção em aberto têm que estar consistentes. Então, se eu tenho um pedido que um cliente cancelou, eu tenho que ir lá hoje cancelar. Se eu tenho um pedido que o meu cliente pediu uma reprogramação de data ou uma alteração de quantidade para mais ou para menos, eu tenho que fazer isso no momento que foi solicitado. Se eu tenho alguma ordem de produção que foi cancelada no meio do processo por algum motivo, eu tenho que ir lá e cancelar aquela ordem. Se eu tenho uma ordem de compra, né, que também foi cancelada ou foi reprogramada, o meu fornecedor agora me ligou dizendo que não vai conseguir entregar em determinada data, ou seja, eu tenho que manter os meus dados de demandas em aberto e ordens em aberto sempre atualizados, para que o meu planejamento de materiais aqui reflita, então, exatamente o que eu preciso comprar e o que eu preciso produzir. Certo? Ou seja, em tese, se tudo isso estivesse ok, o planejador de materiais, de compras e o planejador de produção teria que olhar para isso aqui, fechar os dois olhos, selecionar o que ele quer e confirmar. E aí sim transformar uma ordem planejada em uma ordem liberada, seja de compra, seja de produção. Certo? Então, a importância, entendam a importância do módulo de planejamento de necessidades. Primeiro, né, trabalhar com a análise do futuro para o passado. Segundo, se eu sou indústria, olhando para a minha receita de bolo. Se eu definir que para fabricar um bolo eu preciso de 1 quilo de farinha, é isso que tem que estar traduzido lá na minha engenharia, e não 10 quilos de farinha. Então, no caso de uma produção, no caso de uma manufatura, a importância da engenharia é estar estruturada com seus ingredientes corretos e quantidades corretas, certo? Segundo ponto, manter sempre atualizado as minhas demandas, os pedidos de clientes, as ordens que estão circulando na produção. Terceiro, cuidar a outra ponta, que é a compra, manter sempre atualizado meus registros, então, que eu tenho lá de necessidades de compra em aberto, certo? Para que, com esta informação, né, atrelada, vinculada ao meu estoque físico também, né, com nível de acuracidade beirando a perfeição, o resultado final disso aqui, que é que comprar, que quantidade comprar, para que data comprar, que produzir, que quantidade produzir e para que data produzir, reflita realmente, né, seja realmente o espelho da minha realidade, certo? Ou seja, como eu disse, em tese eu deveria pegar isso aqui agora, fechar os dois olhos e garantir, ok? É isso aqui que eu tenho que produzir, ou é isso aqui que eu tenho que comprar. E a partir daí, o sistema vai pegar essas informações que o planejamento gerou como planejadas e transformar isso em ordens liberadas, sejam de compra e produção. E aí, cada área segue a sua vida, né? Não é o intuito aqui dessa demonstração falar do processo de compra posterior ao planejamento ou do processo de produção
posterior ao planejamento. Para isso, a gente está tendo aí momentos específicos para falar, né, destes módulos. Mas o módulo de planejamento vai até aqui, até o momento que eu libero, então, para a compra e libero para a produção o que realmente eu necessito, comprar e produzir. E a partir daí esgota-se, então, o trabalho do planejamento, mas que não para por aqui, que ele é constante, porque, como eu falei antes, né, a minha empresa é um ser vivo. Toda hora eu estou comprando, toda hora eu estou vendendo, toda hora eu estou produzindo, toda hora eu estou consumindo e assim por diante. Logicamente, eu não vou ficar executando o cálculo de necessidades a cada minuto, né? Mas eu posso determinar ali uma regra, uma periodicidade diária, semanal, quinzenal, conforme é o giro, né, das minhas demandas, das minhas necessidades e o giro das minhas reposições, né? Se eu tenho um grande volume de compra e venda e produção, por exemplo, diário, no mínimo diariamente eu vou executar a rotina para que eu tenha a fotografia, então, no dia seguinte, mais atualizada possível, certo? Então, assim, pessoal, em linhas bem gerais, né, como eu coloquei para todos no início da nossa conversa, este módulo é eminentemente, né, conceitual. Não foi a SIGAM que arbitrou as regras, ou seja, o conceito de ponto de reposição, o conceito de MRP1 está aí disponível para quem quiser. Nós simplesmente trouxemos para cá os algoritmos e fazemos, então, com o apoio deste módulo, toda a avaliação e toda uma determinação de uma lógica, de uma política de gestão de estoques, de gestão de necessidades, certo? Isso aqui não é panaceia para qualquer empresa, né? Não é solução para qualquer empresa, seja ela uma indústria, um comércio, né? Uma distribuidora, ou seja, não vem ao caso, né? Uma loja, né? Um atacado, um varejo, mas se bem aplicado, se bem analisado, se bem definido previamente, né? Quais são as necessidades que eu preciso atender na gestão dos meus estoques? Se eu preciso de uma lógica de planejamento de necessidades, isso aqui pode se encaixar muito bem, né? Esse módulo pode se encaixar muito bem no dia a dia, na rotina, e pode ser, sim, um diferencial competitivo aí, né? No negócio da empresa, diferenciando ela, então, dos concorrentes, daqui a pouco, que não trabalham com uma política, que não planejam, que compram mal, que vendem mal, que produzem mal, que têm grandes volumes de estoque obsoletos daqui a pouco, porque não usaram uma ferramenta de planejamento, né? Que não tem uma política, então, de comercial integrada com uma produção ou com uma compra, né? Ou seja, realmente comprar só o que eu preciso, né? Realmente vender o que a política de estoque determinou. Então, é uma série de critérios, é uma série de análises que podem ser feitas, mas que são muito mais conceituais, né? Que são muito mais estratégias de cada negócio do que propriamente, né, o módulo, a aplicação do módulo em si. O que precisa ficar claro neste momento é que, sim, o sistema, o RP SIGAM, possui um módulo específico para planejar necessidades e que, neste módulo, nós temos, então, os conceitos de MRP1, os conceitos de ponto de reposição e que isso, sim, pode ser aplicado em determinados casos, em determinadas situações e ser realmente um diferencial, né, competitivo para cada negócio, para cada empresa.